Ok, pessoal. Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do nosso curso preparatório para o concurso voltado aos oficiais RM2. É o quadro temporário de oficial da Marinha, né? Muito bem. Para quem ainda não me conhece, quem não teve aula comigo, quem nunca teve contato comigo, eu sou o professor Cláudio Pinto, advogado, especialista em direito militar. Sou oficial da reserva remunerada, né? Daqui a pouco eu vou explicar o porquê, quais são as diferenças entre reserva remunerada e não remunerada, né? Sou atuante nos concursos públicos que envolvam a legislação militar há mais de 25 anos, né? Paralelo à minha carreira militar, eu desenvolvi a carreira de magistério, trabalhando especificamente com o ensino da legislação militar, notadamente na área que envolva concursos, né? Mas já trabalhei em formações. Muito bem. E qual é o foco, qual é a ideia, né? Nessa primeira aula eu vou te apresentar qual é a ideia do nosso estudo voltado à legislação militar, né? Muito bem, vamos compartilhar a tela e eu já vou te apresentar de plano para a gente não perder tempo. Nós vamos fazer um concurso e precisamos ter pressa, pressa com qualidade, isso é o mais importante. Muito bem. Legislação militar naval é uma das vertentes do nosso edital no que se refere à formação militar naval. Tá? Em cima do edital, que saiu agora dia 17 de novembro, estávamos aguardando ansiosamente esse edital e preparamos e montamos toda a dinâmica desse curso, né? Muito bem. Qual é o programa e a bibliografia voltada para a nossa área de concentração? Isso é importante para que vocês tenham já a visão contextual do que vamos estudar. Sendo certo que estará disponível em algum dos links da nossa página, muito bem montada, com layout muito simples, uma interface muito fácil de se mexer. Você vai encontrar essa legislação toda em PDF, tá? Para que, se você quiser baixar, para imprimir ou para mexer virtualmente também, né? Toda essa legislação vai estar disponível. Na área de concentração, formação militar naval, nós temos 5 estudos voltados de legislações diversas que eu vou apresentar, e temos também dentro da formação militar naval, história naval, que vai ser desenvolvida pelo professor Alexandre Pinto. Apesar de ter Pinto no nome, não é meu parente, mas é meu amigo. Tá? Muito bem. E dentro da estrutura legislativa, o que nós vamos estudar? Legislação militar naval, começamos agora com esse módulo. E a que se refere esse nome, legislação militar naval? Ao Estatuto dos Militares, especificamente o título 1 e título 2. E vejam, o edital, ele apresenta a bibliografia e a matéria que ele quer dentro daquela bibliografia, tá? Então, na matéria que eu vou te apresentar já já, ele começa com hierarquia militar. Eu vou começar antes. Cláudio, por que você quer me encher de conteúdo? Não, é porque você, para chegar na hierarquia, precisa entender os artigos anteriores, as previsões preliminares da norma, tá bom? Porque é nessas previsões preliminares, que eu vou te apresentar conceitos que serão importantes na hierarquia militar, na disciplina, e assim vai. Muito bem. Então, é o título 1 e título 2 da Lei 6880, Estatuto dos Militares. Vamos falar sobre ela já já. A outra matéria envolvendo legislações é a Organização Básica da Marinha, que, pelo nome, você poderia pensar assim, vamos estudar a formação da Marinha, como ela é dividida dentro da estrutura organizacional. Não, não vai estudar isso, não. Na realidade, você vai estudar normas, normas tais como a Constituição, notadamente no seu artigo 142 e seguintes, onde ela estabelece algumas relações constitucionais com as Forças Armadas, e vai estudar também a Lei Complementar 97, com as suas alterações,
tanto pela Lei Complementar 117 como pela Lei Complementar 136. Então, o estudo da organização básica da Marinha, você não vai ver a organização estrutural, organizacional da Marinha, não. Não pense que você vai ver isso. Você vai estudar lei, Constituição e a Lei Complementar 97 com as suas alterações. Depois nós vamos estudar, talvez aqui, para quem não tenha contato prévio com a estrutura militar, talvez o terceiro tópico que a gente vai trabalhar seja o mais complexo, mas eu vou transformar em uma coisa bem fácil para você, tá? A minha função aqui é transformar o complexo em simples, para que você tenha um entendimento sem, na maioria das vezes, precisar ficar gravando, e sim entendendo a matéria, tá bom? E aí, o terceiro tópico do nosso estudo, que é esse talvez mais complexo, no meu entendimento, na minha visão, na minha experiência, é trabalhar com a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. São duas normas dentro do escopo de segurança nacional, lá de 2012, tá? O edital prevê essa de 2012, questionável ser de 2012, mas é essa que ela remete, e nós vamos trabalhar de uma forma bem simples. Eu vou transformar em simples essa matéria que, ao primeiro olhar, ao primeiro estudo, você talvez ache extremamente complexa, e eu vou transformar em algo que você vai conseguir assimilar muito tranquilamente. É essa a minha função, tá? O quarto tópico é relações humanas e liderança, que, na realidade, é totalmente voltada à doutrina de liderança da Marinha, é a EMA 137, tá? EMA é Estado-Maior da Armada, isso é a sigla, e 137 é a indexação dessa norma, tá? Então, é EMA 137, vai tratar da doutrina de liderança da Marinha, que segue os mesmos princípios da doutrina de liderança do Exército, que segue os mesmos princípios da doutrina de liderança da Aeronáutica, tá bom? É um tipo de doutrina sempre passada aos oficiais no início de carreira e que os acompanha essa doutrina até o final da sua vida militar, né? Muito bem, é o quarto tópico. O quinto tópico são as tradições navais, que é uma publicação. As tradições navais, ela tem como bibliografia uma monografia escrita por um oficial, e muito interessante, que vai te apresentar a tradição, efetivamente, interna da Marinha, histórica da Marinha, né? As tradições, até mesmo os vícios, as palavras de vícios de linguagens do dia a dia, me esqueci, as gírias do dia a dia, no conteúdo da Marinha, coisas que são normais. Eu digo que as tradições navais, elas, se você não estudasse aqui, em 2 semanas convivendo na Marinha, você pegaria muito simples, porque são regras de comportamentos na estrutura da Marinha, né? Tem algumas questões de uniforme e tal, é muito cobrado, é muito legal, é muito cobrado. Vai ser muito dinâmico, tá? Bom, voltando aqui para o nosso slide, são esses os 5 tópicos que vocês vão trabalhar comigo, tá bom? São esses, esse o caminho que nós seguiremos. E, ao final de toda essa análise que nós vamos fazer, e eu dividi em várias aulas de 30 minutos para ficar bem tranquila, bem assimilável, bem leve, você vai ver que nada disso que parece um bicho de 7 cabeças é. Na realidade, somente a dificuldade esteja na falta de experiência ou na falta de ser apresentado de uma forma mais tranquila, tá bom? Esse, então, é a visão da sequência de encontros que nós teremos ao longo do nosso curso preparatório para o QRM2, tá bom? Vamos lá. E dentro da legislação militar naval, Cláudio, o que você pretende dar? Vejam, a estrutura do edital apresentou, dentro da bibliografia Lei 6880, apresentou esses tópicos: hierarquia militar e disciplina,
cargos e funções militares, valor e ética militar, dever militar. Eles não botaram no edital, mas ele foi um erro, tá? Porque faz parte dessa sequência entrar o dever militar. Valor e ética são obrigações e logo a seguir vem um dever militar. O compromisso, o comando e subordinação, a violação, o que acontece, né, quando você viola uma obrigação ou um dever, e uma definição bem simples do que são crimes militares, contravenções ou transgressões disciplinares. Essa é a rotina do edital. A bibliografia é a Lei 6880, no que se refere à legislação militar naval, a bibliografia é o Estatuto dos Militares, e, especificamente, essas são as matérias, os assuntos, os temas que ele vai cobrar. Mas, para eu chegar na hierarquia militar, nós não podemos descer de paraquedas. Eu preciso começar lá no artigo 1º do nosso estatuto. Tá bom? É esse o caminho que eu quero que você me dê a mão e venha comigo. Vamos lá. Antes de chegar no estatuto, eu vou lá na Constituição. O artigo 142 é o artigo que trata da estrutura militar dentro do contexto do Brasil. Tá? A previsão constitucional das Forças Armadas começa lá no 142. O 142 ele é bem extenso, ele é longo, mas é necessário ser longo. Nós vamos estudar em organização básica da Marinha. O que eu quero te apresentar é o inciso 10 do artigo 142, em que estabelece a seguinte regra. Vejam que legal. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, isso é o inciso 10 do artigo 142, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas peculiaridades da nossa atividade, né, da atividade dos militares, inclusive aquelas cumpridas por força de compromisso internacional e de guerra. Vejam, o inciso 10 do artigo 142 diz que, entre outras coisas, os direitos, os deveres, as prerrogativas, as situações especiais, a forma de ingresso, os limites de idade, entre outros, né, serão dispostos em lei. E aí esses focos foram disciplinados pela Lei 6880. Quanto à remuneração, existem outras normas que tratam de remuneração, e aí você vai ter algumas outras normas que eu poderia encaixar aqui no inciso 10. Mas o que nos importa nesse momento é saber onde nasceu o Estatuto dos Militares, né? Vejam, nesse contexto, o Estatuto dos Militares possui o seguinte escopo: regular o quê? Aqui é uma das poucas vezes que eu vou te induzir não, que eu vou te propor a fazer mnemônico ou gravar alguma coisa. Na maioria das vezes eu prefiro que você entenda, tá bom? Então, mas aqui dá legal para gravar. A finalidade do estatuto é esse mnemônico aqui, ó. SODDP. Tá? O que é isso? O estatuto tem como finalidade regular a situação, obrigação, deveres, direito e prerrogativa dos militares, que são os membros das Forças Armadas. Tá? Essa é a finalidade do estatuto, que vai estar logo no artigo 1º da lei. Tá bom? E vejam, está obediente ao inciso 10 da Constituição. É uma lei que vai dizer sobre isso. E essa lei, especificamente, que trata da situação, obrigação, direitos, deveres, direitos e prerrogativas, quem fala sobre isso dos militares é a Lei 6880, Estatuto dos Militares, que é o nosso foco de estudo nesse módulo. Bom, mas antes da gente conversar sobre o estudo dos artigos em si, eu preciso fazer um recorte aqui para você. Eu preciso que você visualize que a Lei 6880 ela foi recepcionada em grande parte pela Constituição, que é de 1980, mas a Lei 6880 ela é de 1980, tá bom? Então, existem alguns dispositivos que poderá, talvez,
criar certa estranheza, principalmente aqueles que estão aqui e são oriundos da formação acadêmica em direito. Pode gerar certo mal-estar naquelas afirmações contidas na Lei 6880. Mas vejam, essa lei foi elaborada, foi tramitada, publicada, aprovada, sancionada lá em 1980, um momento bem distante, não só em tempo, como em realidade social, não é? Na estrutura da sociedade como um todo, né? Nós vivíamos um momento sensível no país, onde estávamos num processo de abertura, né? O presidente era o general Figueiredo, que era um general 4 estrelas. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o que é um general 4 estrelas, etc. E que ele tinha a missão, quando assumiu a presidência, de fazer o processo de transição, processo de abertura, né? Mas a nossa lei a ser estudada, ela foi aprovada numa época bem sensível. Então, existem algumas coisas que a gente entende, quem é da área de direito vai entender que ela não tem a possibilidade de ser aplicada, ou seja, ela não foi recepcionada um dispositivo ou outro da lei. Mas a lei como toda está valendo. E o que está escrito na lei, que não está arriscado, que está escrito, o que eu vou te apresentar, mesmo que gere estranheza no seu ouvir, você vai ter que morrer dizendo que é verdade e marcar assim na sua prova. Senão você vai perder questão, tá bom? Ah, eu não concordo com isso. Tá bom. É um direito seu não concordar. Mas você vai ter que dizer que é verdade para passar na prova, tá bom? Muito bem, voltemos lá. O ano que o Estatuto foi publicado é 1980, como eu falei. O Brasil vivia sob a égide daquela Constituição, chamada Constituição, que era a emenda constitucional número 1 de 69, né? Que mexeu em toda a Constituição de 67. Então, essa emenda constitucional número 1 era bem rígida, né? E, em 1980, ela estava em vigor. E foi nesse cenário em que a Lei 6880 foi publicada. O presidente daquela época era o general de Exército, 4 estrelas, Figueiredo. Vocês não eram nascidos, lógico, mas devem ter ouvido falar. Ele tinha como função coordenar a transição do regime militar para a democracia. Era aquele momento em que o Brasil migrou de um processo de regime militar, onde os presidentes eram oriundos da caserna, para uma votação e presidentes oriundos de uma votação direta ou indireta. Na primeira foi indireta, né? Muito bem, não é a nossa aula de hoje. Muito bem. Esse texto original de 1980, ele teve 7 alterações substanciais, tá? Esse texto já sofreu 7 alterações, não novas leis. Não foi a Lei 6880 não foi revogada, mas em alguns dispositivos ela foi alterada. Então, houve um processo legislativo que alterou alguns dispositivos. O mais recente é de 2019, tá? Então, existem 7 mudanças e todas essas mudanças já estão nessa apostila, na lei disponibilizada em nossa página, tá? A página do curso. Muito bem. Para que você, que não é da área de direito, caminhe tranquilamente ao longo dos nossos encontros, eu preciso te apresentar a, a formatação das leis, das normas, no sentido amplo, né? Eu preciso que você entenda qual é a contextualização de uma lei. Vejam, assim como a unidade de distância, unidade de medida de distância é o metro, e aí tem as variações para cima do metro, como para baixo do metro, né? Temos quilômetros e temos milímetros, não é? Muito bem. Nós temos também
a unidade de medida de peso, qual seja, o quilo. Nós temos a variação para cima, chega até lá na tonelada, né? E temos a variação para baixo, o grama, não é? Então, vejam, a gente tem a unidade e suas variações para cima e para baixo. Ou seja, uma quantidade de quilo forma uma tonelada. Uma parcela de quilo forma um grama, né? Assim, também temos de volume, são os litros, né? Uma quantidade de litros faz decalitros, uma quantidade, uma parcela de litros faz mililitros, né? Então você tem toda essa variação para cima e para mais, sempre partindo de uma unidade, mas sempre vai ser uma medida, digamos, de volume, de peso, de distância, não é? A lei também ela tem a unidade da lei. A unidade da lei é o artigo. Olha aqui, ó. O artigo é a unidade da lei. Um grupo de artigo forma uma subseção. Subseção não é muito usado, mas pode existir. Um grupo de subseção forma uma seção. É normal você pular logo do artigo para a seção. Um grupo de seção forma capítulo. Um grupo de capítulo forma título. E assim vai, a escadinha vai subindo, não é? Assim como a subdivisão de um artigo, ela vai apresentar, inicialmente, dentro de uma formatação técnica, um artigo se divide em parágrafos, que, por sua vez, se divide em incisos, que, por sua vez, se dividirá em alíneas. Por que é importante para o nosso estudo você entender essa aglutinação para cima ou essa subdivisão para baixo? Porque quando eu estudar uma seção, quando estudar um capítulo, eu tenho que entender que tudo que estiver dentro daquele capítulo vai se referir a um determinado assunto, que inclusive vai ser o nome do capítulo, tá? Hierarquia e disciplina. Aí a hierarquia e disciplina é dividida em duas seções: hierarquia militar e disciplina militar. Entendeu? Mas tudo vai ter um contexto maior. Você não pode estudar um artigo isolado, solto. Ele perde o contexto, ele perde a razão. É um estudo burro, estudar um artigo isolado. Está falando que todo mundo tem que usar tênis preto, por exemplo. Se você só lê o artigo, todo mundo tem que usar tênis preto, parece que o tênis preto é uma ordem para todo mundo. Aí você vai olhar numa visão maior daquele artigo, na seção, diz assim: uniformes para educação física. Aí você olha na subseção, vai dizer uniformes para praças na educação física. E aí você tem um artigo, será tênis preto. Então não é todo mundo que tem que usar tênis preto. É todo mundo que é praça durante a educação física. Isso não está no estatuto, não, tá? Eu só estou te dando um exemplo de você não pode estudar um artigo isolado de uma lei. Você tem que entender o contexto. E esse contexto você vai entender com essa escadinha lembrando que a unidade de uma lei é sempre o artigo, a unidade menor, mas que pode ser subdividida, assim como pode ser aglutinada, tá? Muito bem. Cláudio, a aula não é de direito. Por favor, eu sei que não é, mas eu preciso te capacitar para caminhar no que vem pela frente, tá bom? A gente vai tratar muito disso, você precisa entender. Muito bem. O nosso próximo assunto vai ser propriamente o estudo da lei. Até agora, foi uma apresentação do que virá dentro do nosso contexto formação militar naval. A partir de então, você já está preparado para começar o módulo Legislação Militar Naval, que será o próximo encontro, que você vai achar aí na nossa sequência de aulas. E aí você vai ver Legislação Militar Naval, primeira aula. São as disposições preliminares, tá bom? Não perca o foco, eu estou te esperando na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Um abraço.